Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para falar para vocês que a partir de hoje eu vou começar a trazer alguns vídeos aqui para vocês com algumas histórias bíblicas para a gente refletir, porque como muita gente sabe, né, e para quem não sabe também estou falando aqui, de uns tempos para cá eu tenho procurado ter uma comunhão, uma maior comunhão com Deus, eu tenho buscado mais a Deus, porque é uma coisa muito importante na nossa vida. E eu sempre converso com algumas pessoas e eu tô percebendo que existe uma dificuldade das pessoas em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia, em entender, né? Muita gente me fala que acha difícil entender a Bíblia, que às vezes até tenta ler, mas não entende nada. Então, eu resolvi trazer aqui para vocês algumas histórias bíblicas mesmo e tentar fazer uma reflexão trazendo essas histórias para a nossa realidade, para ficar de fácil entendimento. Eu quero começar a inserir vocês mesmo, né, na realidade bíblica para facilitar o entendimento e talvez despertar em muitas pessoas um desejo por ler a Bíblia, por estudar, porque eu falo assim que é muito bom quando a gente busca essa comunhão com Deus, que a gente tem essa comunhão com Deus, a vida da gente transforma totalmente. Então, quando a gente tá feliz com alguma coisa, você quer passar isso para as pessoas, né? E como eu converso com as pessoas nesse assunto, acaba que chega para mim, né? Esse assunto, as pessoas percebem e me perguntam, falam sobre essa questão de estudar a Bíblia, que não entendem. Então, eu senti essa necessidade realmente de estar compartilhando com vocês essas histórias e eu quero trazer de uma forma simples para vocês entenderem. Eu acho que todo mundo vai entender e quem tiver sugestão de tema, pode deixar nos comentários que eu vou tentar fazer. Eu não sei muita coisa, né? Porque não tem muito tempo que eu tô estudando, mas eu sei alguma coisa, que pode ser mais do que muita gente sabe. Um pouco que eu sei pode ser muito para quem não sabe nada. Então, o que eu puder ajudar vocês nessa questão, eu vou ajudar. E a primeira história que eu vim trazer hoje é a história de Marta e Maria. Essa história tá muito viva, assim, sabe, na minha mente, no meu coração, porque eu percebo isso, né, nas pessoas hoje em dia. Vou contar a história e vocês vão entender por quê. Marta e Maria, elas eram amigas de Jesus, né? E Jesus um dia foi ficar hospedado na casa delas. Maria ficou junto com Jesus, ficou escutando, aprendendo com ele, e Marta ficou muito ansiosa, né? Ela começou a ir para a cozinha, a fazer o trabalho, ficou muito preocupada. Aí Marta ficou com raiva, né? Porque Maria não estava ajudando ela nos afazeres para receber Jesus com os discípulos dele, né? Com os apóstolos. E Marta chegou e reclamou com Jesus. Falou: mestre, o senhor não se importa que Maria tenha me deixado sozinha com os afazeres? Peça para ela me ajudar, ordene que ela venha me ajudar. Aí Jesus falou com Marta: Marta, Marta, você está ansiosa, né, e ocupada com muitas coisas, porém poucas são necessárias, ou talvez uma só. Maria escolheu a melhor parte e essa parte que ela escolheu não lhe será tirada. O que Jesus estava falando, né? Que Maria escolheu a parte boa, que era a parte de estar com ele, porque o ministério de Jesus, ele durou uns 3 anos só, foi pouco tempo. Então Maria estava aproveitando o máximo, né? O tempo que ela podia estar com Jesus, aprendendo com ele. E Marta ficou preocupada por estar sozinha, né? Querendo servir. Então Jesus falou com ela: você está preocupada com coisas demais. No entanto, poucas são necessárias.
Então essa história eu trago para nossa vida hoje, porque assim, será que a gente está dando a devida prioridade para Jesus nos nossos afazeres? Hoje a nossa vida é muito corrida, né? As mulheres, por exemplo, elas têm, às vezes são mães, esposas, trabalham fora, cuida de filhos, são muitos afazeres. Então a gente sempre tenta arrumar uma desculpa. Ah, mas eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para estudar a Bíblia, minha vida é muito corrida. E uma coisa eu falo, gente, a gente tem tempo para tudo que é prioridade para nós. Se uma coisa ela é prioridade, nós fazemos esse tempo. Então, eu trouxe essa história para a gente refletir qual que é a prioridade que nós estamos dando para Deus, para as coisas de Deus nas nossas vidas. A gente está dando a prioridade devida ou a gente está fazendo tudo e deixando Deus de lado, né? Porque na hora do aperto, até quem fala que não acredita em Deus, na hora do aperto, ela recorre a Deus. Não tem outra pessoa, não tem ninguém que a gente consegue, né, recorrer a não ser Deus. E vamos analisar, vamos refletir. Se o nosso tempo dedicado a Deus fosse uma poupança, né? Onde a moeda fosse realmente esse tempo, quanto a gente teria poupado para uma hora de necessidade, né? Se Deus for ter com a gente a mesma prioridade que a gente tem com Ele, quando a gente busca Ele, quando a gente pede, faz um pedido, Deus me ajuda nisso, me ajuda naquilo, se Deus tiver a mesma prioridade com a gente que a gente tem com Ele, quão rápido nós seremos atendidos por Deus? A gente vai ser atendido prontamente ou a gente vai ser atendido só quando Deus tiver tempo? Tempo sobrando, que é o que a gente sempre fala, né? O que a gente sempre reclama, que não tem tempo, que não entende. Então, vamos usar essa história de Marta e Maria. Será que nós estamos sendo Marta ou Maria? Será que nós estamos sabendo usar o nosso tempo, né, para dedicar a uma busca, ter uma comunhão com Deus? Ou não? A gente está fazendo tudo e deixando Deus para o último lugar. Ou às vezes nem está procurando. A gente só procura Deus quando a gente precisa. Vocês acham que Deus, por melhor que Ele seja, né, Ele vai ter essa mesma prioridade em nos atender que a gente tem com Ele em termos de busca, em termos de comunhão, né? Ele pode virar e falar e pensar assim, mas eu nem te conheço. É lógico que Deus não vai fazer isso, né, gente? É só uma forma de trazer, vocês entenderem o que eu quero mostrar com isso. Que a gente tem que dedicar um tempo, porque não é Deus que precisa desse tempo nosso, não. É a gente que precisa do tempo com Deus. É a gente que tem que buscar, a gente precisa disso, dessa comunhão com Deus, de estudar a palavra de Deus para ver o que Ele quer de cada um de nós, né? Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Então, como que a gente vai saber o que Deus quer da nossa vida, o que Ele espera de nós, se a gente não conhece a palavra dEle, né? Eu, há um tempo atrás, eu também não estudava, não estudava. E eu pensava que estava tudo bem, que eu era uma boa pessoa, que não precisava ter uma religião, né? Eu nem tô falando aqui em termos de religião, assim, não, essa comunhão mesmo com Deus. Eu falava que, não, eu sou uma boa pessoa, eu faço bem, eu não tenho nenhum pecado grave, então Deus tá comigo. Mas a partir do momento que a gente começa a estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, a gente entende que o propósito de Deus para a gente não é só isso. Não é só, eu sou uma pessoa boa e pronto. Cadê a comunhão? Para quem é pai e mãe aqui,
vai entender muito bem. Já pensou se o seu filho só te procura para pedir? Se o seu filho não tem comunhão nenhuma com você, não tem contato nenhum com você, ele só te procura quando ele quer pedir e a gente quer exigir que Deus nos atenda. E ainda tem isso, né? A gente quer exigir. Como que você se sentiria, você que é pai, você que é mãe, como que você se sentiria se o seu filho só te buscasse, só tivesse contato com você quando ele estivesse precisando de alguma coisa? Eu acho que Deus não fica satisfeito com a gente se a gente agir assim. E eu posso falar para vocês que é muito bom quando a gente tem uma comunhão maior com Deus. Nossa vida muda muito. A gente tem uma satisfação, uma alegria que nada preenche. Você pode estar com a sua vida toda em ordem, mas se tem um lugar, tem um espaço, né, no coração do homem que só Jesus preenche. Você pode ter dinheiro, você pode ter um trabalho, né? Você pode ser famoso, você pode ser reconhecido na sua profissão, você pode ter uma família, pode ter tudo. Mas se você não tiver Jesus no coração, vai estar faltando. Por que que muita gente tem depressão, não sabe nem por quê, né? Porque a vida da pessoa é boa, nem ela entende por que que ela tem aquela tristeza. É uma tristeza, assim, no fundo você não sabe nem explicar, mas é o que falta, é o espaço que só Jesus consegue preencher no nosso coração. Só Jesus, mais ninguém. Então, a reflexão que eu quero deixar para vocês aqui hoje é isso: busquem a Deus, busquem. A Bíblia fala, né, que Jesus, Deus está ali, ele vai, para quem buscá-lo, ele vai estar lá, ele vai estar sempre lá, mas a gente tem que buscar. Porque Jesus, ele não chega e arromba a nossa porta para entrar, ele não entra na nossa vida de qualquer jeito. Você precisa abrir a porta para ele. Né? Deus deu para a gente o livre-arbítrio, que a gente tem as nossas escolhas. Então a gente escolhe se a gente quer deixar Jesus fazer parte da nossa vida ou não. E a dica que eu dou para vocês aqui hoje é essa: deixem Jesus fazer parte da vida de vocês. Deixem ele fazer parte, que vocês vão ver como que a vida de vocês vai mudar. Vocês vão ver. Passem a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Tem muitas pregações no YouTube, até no YouTube mesmo a gente consegue aprender muita coisa, basta querer, basta buscar a Deus. Então vamos refletir sobre isso, né, e ver se a gente está sendo Marta ou Maria. E aí, quem você quer ser nessa história? Marta ou Maria? Me conta.